Nós vamos começar aqui um curso de C Sharp e eu quero apresentar este livro, Visual C Sharp 2012. A gente vai usar ele como base. Eu já fiz algumas aulas, tem algumas aulas feitas que eu fiz em outras ocasiões. Falei algumas coisas sobre variáveis e tudo, mas terminei parando por uma série de fatores. Mas nós vamos continuar agora. Vou tentar transmitir, passar para vocês o conhecimento que eu adquiri. Tenho alguns vídeos meus que falam sobre C Sharp, alguma coisa, sobre bastante coisa. Mas nada tem uma sequência, posso até dizer, lógica. Dessa vez vou procurar postar pelo menos um vídeo a cada semana. E esse livro você pode adquirir ele na editora que você costuma comprar. Ele é um projeto do estudo dirigido. Esse aqui é da editora Érica, certo? Você pode entrar no site. Claro que eu não comprei no site da editora Érica, né? Mas eu comprei no site no Saraiva. E ele foi o primeiro passo que eu dei no aprendizado da linguagem de programação. Claro que eu assisti bastante vídeo aulas e a gente vai seguir aqui até o final desse livro. Com toda certeza vou aprender mais, porque quando a gente ensina a gente aprende mais. E a programação ela é uma área que depende muito do programador, do empenho, da qualidade do software que você desenvolve, responsabilidade, compromisso. E estude um pouco. Claro, acompanhe comigo meus vídeos, mas eu sugiro vocês pesquisarem sobre lógica de programação, algoritmo, lógica e algoritmo, que vai ajudar muito o entendimento. E se for possível, vocês também estudem sobre o ML, que vai ajudar muito na elaboração dos seus projetos. Certo? Ao término desse curso, desse livro aqui, nós vamos fazer o máximo para dar continuidade ao nosso trabalho. Tem um material muito bom, quero apresentar também, que será, na medida do possível, ele será o fruto do nosso próximo estudo. Nós vamos usar este livro como material didático para o nosso próximo curso. Inicialmente nós vamos estudar sobre este, que vai iniciar de forma básica, aplicativo de console, o código simples, imprimir uma mensagem na tela, coisa simples, até a gente chegar uma linguagem um pouco mais aprofundada sobre, sei lá, enfim, o curso vai te levar a crescer gradativamente. E quando nós terminarmos, nós vamos passar para este curso, que é um livro baseado na própria ferramenta. Este aqui é baseado no Visual Studio 2012 Express. E esse é um livro mais profundo. Ele vai trazer abordagens já dentro das novidades que são inseridas no Visual Studio, no Visual C Sharp 2013. Certo? Eu estou falando Visual Studio, mas na verdade nós estamos falando da linguagem. O Visual Studio ele é a ferramenta que a gente usa para compilar os nossos códigos e gerar os nossos executáveis. Tá? Forte abraço a todos, espero que vocês tirem o máximo proveito, estude, me ajude, deixe seu comentário, faça sua crítica, deixe seu elogio, nos dê sugestão, contribua para o bom crescimento do canal. Tá? Forte abraço a todos e tchau. Vamos agora para a parte onde eu vou fazer a apresentação. Claro que eu vou gravar no computador a apresentação básica do Visual Studio. E na sequência nós iremos começar a escrever os nossos primeiros códigos. Tá? Forte abraço a todos. Tchau. Olá, boa noite. Nós vamos aqui dar início ao curso de C Sharp, como nós apresentamos no vídeo anterior, ou na apresentação anterior. Nós vamos
trazer este curso apresentando para vocês da melhor forma possível, todas as formas de como você programar em C#, né? Primeiro, a linguagem C# é uma linguagem de programação de computadores. Ela é uma ferramenta de programação que trabalha com um paradigma da programação orientada a objetos. Ela foi criada pela Microsoft e lançada junto com a plataforma .NET no ano 2000. A linguagem C# é uma linguagem baseada na linguagem C++ e baseada no Java. Tá? É o básico a primeira apresentação que a gente está fazendo. Não vou explicar basicamente o ambiente de programação. No caso aqui eu estou com a versão do Visual Studio RC, a última versão, mas você pode utilizar qualquer versão que você quiser. Pois bem, para a gente poder apresentar mais um pouco sobre a questão da linguagem do C#, o C# ele é uma linguagem muito fácil de programar, não é muito difícil, mas a gente precisa obedecer alguns pontos, alguns critérios básicos para que a gente possa entender. A linguagem C# ela é uma linguagem de programação orientada a objetos, né? Pois a programação de computadores com orientação a objetos, ela não é uma coisa tão recente assim. A divulgação ao público ela é datada do início dos anos 90, né? E o conceito de programação orientada a objetos, ou POO, ela surgiu mais mesmo lá nos anos 60. Naquela ocasião já havia uma grande preocupação com a qualidade dos softwares que eram desenvolvidos e com o reaproveitamento do código escrito e com o tempo de desenvolvimento dos sistemas que começaram a ser longo, né? Os desenvolvimentos eles eram bastante longos e houve uma evolução diante de cada linguagem, e por isso que houve uma evolução desde o início, como por exemplo a linguagem Assembly e outras linguagens de baixo nível, né? A linguagem C#, assim como o Java, o C++, ela tem seus princípios que precisam ser obedecidos, como os princípios filosóficos do pensamento, né? A programação orientada a objetos ela é uma filosofia de trabalho, né? Existe a programação um pouco mais antiga, como no Delphi, que era uma programação basicamente orientada a eventos. O C#, assim como todas as linguagens de programação, como eu posso mostrar aqui, para vocês entenderem, se eu for colocar um novo projeto aqui, eu tenho aqui no Visual Studio várias outras linguagens, C#, Visual Basic, C++, a linguagem de programação SQL, JavaScript, a Python, TypeScript, e entre outras linguagens. Tem ainda o F#, enfim, são várias linguagens orientadas a objeto. A essência básica da programação orientada a objetos, ela tem como base principal a classe, né? Que ela é uma abstração do mundo real, como por exemplo, quando se fala de classe, nós vamos fazer um exemplo aqui, a classe de carros. A classe de carros, está dentro dela vários tipos de carros, o Gol, o Astra, o Vectra, o Audi, de carros. E cada carro tem suas características, assim como uma classe de aluno, cada aluno tem suas características. A gente vai apresentar isso dentro da classe, como o encapsulamento, a abstração, a herança, a especificação, a classe concreta, a generalização. E dentro da classe nós iremos estudar o objeto em si, que cada instância, cada objeto, cada coisa que é criada de dentro de uma classe nós chamamos de objeto, né? E vamos estudar os atributos de uma classe, né? Vamos ver como que funciona. Nós temos as definições básicas do que é um atributo, do que é um objeto, né?
Do ponto de vista mais amplo para a programação dos computadores, um objeto pode ser uma pessoa, um local, um relatório, uma tela, um veículo, um ser, entre outros elementos que possam pertencer a uma classe de categorização, como por exemplo, o objeto ser humano pertencer à classe dos mamíferos. Isso é evidente. Também nós vamos ver os atributos, né? Que atributos ele vai basicamente mostrar a visibilidade do conteúdo do atributo, sendo pública, privada, protegida e assim, mas no caso da linguagem aqui, nós poderíamos dizer que ela é, por exemplo, no caso aqui, eu vou dizer se essa classe aqui ela é pública, se ela é vista de fora. E ela está dizendo que ela é estática, mas na frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão estática aqui, tá? Uma classe estática ela só pode ser um método, no caso aqui é um método, né? E o método é a forma como as funções se apresentam dentro de cada classe. Cada classe tem seus métodos, seus atributos. Quando nós vamos acessar uma classe de fora, pelo fato dela precisar ser pública, nós vamos instanciar ela criando um objeto, né? A gente vai estudar aqui o polimorfismo, o poliformismo, não vou entrar muito nesse detalhe. Nós vamos ver basicamente os termos que são empregados na programação orientada a objeto, como abstração, acoplamento, agregação, atributo, classe, coesão, colaboração, encapsulamento e assim vai. Muitas coisas. Tá? E para a gente terminar aqui essa primeira apresentação, eu ainda poderia dizer que de atributos existem muitos outros termos, como o estado, o evento, a generalização, a herança, a instância de uma classe, que é muito usado na programação, o método objeto, o ocultamento de informações, operações, polimorfismo. Tá? Bom, pessoal, é isso. Essa primeira aula básica nós ficamos por aqui. Espero que você possa acompanhar juntamente conosco, tá? Não deixe de dar o seu joinha, se você gostar, compartilhe e se inscreva no canal, porque assim você vai estar contribuindo para o crescimento do canal e que nós possamos ter muito mais material para divulgação aqui no nosso canal, tá certo? Pois bem, e só para eu finalizar aqui essa parte, eu quero dizer que dentro da programação inicial nós vamos aprender basicamente também quais são os tipos de dados, né? Mas na próxima aula nós vamos falar disso e com toda certeza vai ser muito bom para nós, tá certo? Forte abraço a todos, tenham uma boa noite e tchau.